tabagismo, que é o vício do fumo, é responsável por uma grande quantidade de doenças e mortes prematuras na atualidade. O Instituto Nacional do Câncer divulgou que 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão e 80% dos casos diagnosticados de efizema pulmonar estão associados ao consumo de tabaco. Paralelamente, foram mostrados os resultados de uma pesquisa realizada em um grupo de 2.000 pessoas com doenças de pulmão, das quais 1.500 são casos diagnosticados de câncer e 500 são casos diagnosticados de efizema. Com base nessas informações, pode-se estimar que o número de fumantes desse grupo de 2.000 pessoas é aproximadamente... O que nós temos nessa questão? Um grupo de 2.000 pessoas que tem uma dessas duas doenças, ou o câncer de pulmão ou o efizema pulmonar. Então, tem 2.000 pessoas com uma dessas duas doenças. O fato é que dessas 2.000 pessoas, independente de qual seja a doença que incluiu elas aqui, parte delas, desses dois grupos, estão com esse problema no pulmão por causa do seu ato de fumar, certo? Então, o que a questão quer da gente? Descobrir quantas dessas 2.000 pessoas estão doentes por causa do fumo, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, uma das doenças que ele apresenta é o câncer, certo? Então, ele vai falar que há um grupo de pessoas com câncer. Quantas pessoas? 1.500 pessoas diagnosticadas com câncer. Então, todas as pessoas com câncer de pulmão que ele está apresentando aqui são 1.500. Bom, mas dessas 1.500, quantas contraíram essa doença por causa do vício do fumo? Bom, pelo exercício, diz que é 90%, certo? 90% das pessoas que têm câncer de pulmão têm esse câncer por causa do fumo. Então, nem todos os 1.500 que têm câncer têm ele por causa do fumo, embora seja uma porcentagem significativa, 90%. Então, nós vamos tirar 90% de 1.500. Uma das formas de tirar 90% de 1.500 é multiplicando pela forma fracionária. Bom, por que eu preferi usar a forma fracionária? Porque quando eu vou multiplicar por um número com muitos zeros, fica bom de cortar. Daí na descrição do vídeo vou deixar a minha aulinha sobre porcentagem, caso você queira. Na verdade, é mais de uma aula. É um assunto bem explorado aqui no Enem. Enfim, como é que eu multiplico frações? 90% é 90 por 100 vezes as 1.500 pessoas. 1.500 é a mesma coisa que 1.500 dividido por 1. Na multiplicação de frações, eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mas antes de fazer isso, eu posso simplificar essas frações. Como? Cortando zeros em cima, eu posso cortar zeros embaixo. Então, por exemplo, eu tenho 2 zeros aqui nesse valor de cima. Então, eu posso cortar 2 zeros aqui do valor de baixo. Então, ao invés de 90 sobre 100, fica 90 sobre 1. Fica mais fácil, né? Então, 90 vezes 15, 1.350. Embaixo ficou 1 vezes 1, dá 1. Não precisa nem colocar 1 aqui, né? Porque 1.350 dividido por 1 é 1.350. Enfim, então, das 1.500 pessoas que têm câncer, 1.350 delas estão com esse câncer por causa do vício do fumo. Esse é o primeiro grupo, dos que têm câncer, 1.500. Para chegar nos 2.000, faltam os outros 500. Esses são aqueles que têm efizema pulmonar. Então, nós temos 500 pessoas com efizema pulmonar. A pergunta é, quantos desses 500 estão com esse efizema por causa do tabagismo, por causa do fumo? Então, nós vamos calcular quantos são os fumantes que têm efizema. Bom, o enunciado diz que é 80%. 80% das pessoas que têm efizema pulmonar têm essa doença por causa do fumo. Então, nós vamos calcular 80% de 500. Bom, de novo, aquela ideiazinha que eu apresentei da multiplicação de frações. Aqui tem 1. Então, quando eu multiplico frações, antes de qualquer coisa, eu posso simplificar. Vou cortar 2 zeros em cima, vou cortar aqui 2 zeros embaixo. Ah, tem outro jeito de fazer? Tem, que vai dar no mesmo. Por exemplo, corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Aí corta um zero em cima, corta um zero embaixo. É a mesma coisa, gente. Não muda nada. O resultado vai ser o mesmo. Então, aqui eu teria 8 vezes 50, né? Mas eu posso fazer aqui de maneira mais diretinha, digamos assim, porque eu corto 2 zeros de uma vez.
fica 80 vezes 5. Então, 80 vezes 5, ou 8 vezes 50, vai dar 400, ponto final. E aqui embaixo sobrou 1. 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos 500 fumantes com efizema pulmonar. Pronto, agora eu descobri quem são os que têm a doença por causa do câncer. O que eu vou fazer agora é somar. Então, eu tenho 1.350, que são os que têm câncer, 400 os que têm efizema. Então, nós temos, de um total de 2.000, nós temos 1.750 pessoas que contraíram uma das duas doenças por causa do vício do fumo. Então, nós temos aqui a alternativa E, que é 1.750 pessoas.